Gerson fora do clássico contra a equipe do Vasco. Vamos bater um papo sobre isso, vamos falar um pouco mais dessa escalação confusa do Flamengo, falar sobre Leonardo, rapaz. Pois é, o nome do Leonardo veio à pauta do Flamengo hoje aí. Vamos bater um papo sobre Jorge Jesus, Tite e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Isso é muito importante pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Todo mundo tá cansado de saber que a disputa da final da Copa Libertadores da América será aqui, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Mas muita gente está em dúvida ainda. Pedrão, mas foi no Maracanã em 2020, vai ser no Maracanã de novo? Pois é, finalmente bateu na cabeça da Conmebol que não dá para eles ficarem colocando final de Libertadores, com todo respeito ao Equador, a Guayaquil, a lugares que tem uma rede hoteleira pequena. Então, eles sabendo que o Rio de Janeiro é uma cidade turística, sabendo que já tiveram a experiência de levar a final da Libertadores para o Rio de Janeiro com uma redução de público, é verdade, teve público, mas um público reduzido por conta da pandemia que assolava a humanidade, continua assolando, mas em proporções menores. Hoje você tem vacina, então, por conta de tudo isso, eles regrediram a final da Libertadores para o estádio do Maracanã, que já sediou Copa do Mundo, já sediou Olimpíadas. Então, Flamengo, faça a sua parte e chegue à final da Libertadores e dê esse orgulho para a nação rubro-negra de ver o Mengão Malvadão dentro do Maracanã numa final de Copa Libertadores da América, tá? Tem que ver com o Vitor Pereira isso aí também. Gente, ó, faltam exatamente 3 meses para o goleiro Rossi, contratado pelo Flamengo, chegar ao clube, né? Ele tá lá na equipe do Al Nassr da Arábia Saudita, com poucas oportunidades, é verdade, não vem jogando. Alguns jornalistas falam até que ele está gordo, fora de forma, não está sendo profissional lá no clube árabe. Espero que ele vire essa chavinha quando ele chegar aqui no Flamengo, até porque nós, torcedores, cobramos todos os jogadores de profissionalismo. E é o que eu falo, os jogadores dentro de campo estão correndo, mas o Vitor Pereira tá meio perdido ainda armando esse time do Flamengo. Já já a gente vai comentar sobre isso. Vamos comentar agora sobre o Varela, rapaziada. Pois é, o Varela se recuperou e deve reforçar o time do Flamengo contra a equipe do Vasco amanhã, às 9h10 da noite, horário de Brasília. Ele tava com um probleminha muscular aí, se eu não me engano, né? Volta, né? Não a campo, acredito. Ele tava com o ataque, ó. Varela voltou aos treinos, o lateral passa por um tratamento no pubis, né? O mesmo problema, os dois uruguaios, rapaz, com problema no pubis, e não deve ser titular. Flamengo e Vasco no confronto de ida das semifinais, mas o Varela estará presente no banco de reservas ali, caso o Vitor Pereira precise utilizar o jogador na partida, tá? Gente, vamos lá. O Vene Casagrande, através de um X9 de dentro do Flamengo, não é culpa do Vene, ele tá fazendo o papel dele de jornalista, divulgou uma provável escalação do Flamengo para amanhã. Eu já até comentei com vocês mais cedo sobre essa provável escalação do Flamengo, mas o que me assusta é que os caras que jogam bem saem do time. Eu não entendo isso. Matheus Gonçalves jogou bem, saiu do time no último jogo, saiu desse time também. Igor Jesus jogou bem pra caramba de volante, saiu desse time também. Cebolinha, rapaz, que não fazia uma boa partida faz tempo no Flamengo, vem jogando bem, jogou bem o último jogo, saiu do time do Flamengo. Então qual que é o critério do Vitor Pereira em tirar os caras que estão jogando bem pra botar outros jogadores? Aí tá aqui, ó, Matheus Cunha, o Santos, tudo bem, aí o Santos realmente não tá bem. Pablo, Fabrício, Bruno, Rodrigo Caio, Mateuzinho, Vidal, Thiago Maia, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Não tem o Cebolinha, não tem o Igor Jesus e não tem o Matheus Gonçalves. E no último jogo,
O Matheus Gonçalves ficou no banco, sequer entrou no jogo. Então o que eu vou cobrar para essa partida também é a questão do Matheus Gonçalves entrar no jogo. Principalmente se o Flamengo estiver perdendo ou empatando o jogo. O Flamengo precisa da vitória. E vitória boa, 2-3-0 para ficar tranquilo para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Tá? Vale lembrar que o Vitor Hugo tá de volta à lista dos relacionados, ainda vai ser divulgada pelo Flamengo, a lista oficial, mas ao que tudo indica, pelas informações, ele tá de volta à lista dos relacionados. E o Felipe Luiz voltou a treinar após um problema de fascite plantar, tá? Inclusive já tem imagem da Flá TV do Felipe Luiz treinando com o grupo, e essa questão do Vitor Hugo, quem trouxe anteriormente, foi também o Vene Casagrande. Gente, bom, os principais responsáveis nesse momento pela permanência do Vitor Pereira no Flamengo é o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Ao que tudo indica, pessoas da diretoria do Flamengo, conselheiros do Flamengo, já fazem uma pressão pela demissão do treinador. Próprias pessoas de dentro da diretoria, mais o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que são os caras que tocam a pasta do futebol do Flamengo, não sozinhos, é verdade. Você tem ali o Juan, você tem o Fabinho Soldado, que é gerente de futebol, você tem o conselho do futebol também, mas o manda-chuva do futebol do Flamengo é o Marcos Braz, e nesse momento é ele quem segura o Vitor Pereira no cargo. E o que o Braz faz, o Spindel faz igual. Então é basicamente isso, tá? Mas tudo vai depender, claro, da classificação do Flamengo para a final e vencer a final. Se perder o Carioca, eu acho realmente fica bem difícil a situação do Vitor Pereira no Flamengo. Muita gente se perguntando, Pedrão, por que o Gerson não vai jogar? Jogou bem o último jogo, é mais uma dessas que o cara joga bem e o Vitor Pereira não coloca o cara para jogar? Que absurdo é esse, Pedrão? Calma, eu também julguei isso, mas o Gerson está suspenso, tá? Ele bateu o limite de cartões amarelos e está suspenso da semifinal contra a equipe do Vasco, tomou amarelo aí contra a equipe do Fluminense, portanto não joga o confronto de ida, mas joga a partida de volta. Então por isso que o Gerson foi sacado no time. Não sei se o Vitor Pereira já ia sacar, mesmo não estando suspenso, mas tem essa situação dele estar suspenso. Já o Léo Pereira tá fora do time também. O Léo Pereira, o Cebolinha e o Igor Jesus e o Matheus Gonçalves estão fora do time por opção técnica do Vitor Pereira, tá? É basicamente isso que o X9 anda fazendo lá do Flamengo, não o Vene, tá? Com todo respeito ao jornalista Vene Casagrande, que a maioria das vezes tá certo, né? Então a fonte dele, de fato, é uma fonte confiável. Gente, é o seguinte, vamos lá. A Ferg divulgou através do seu site o horário e o dia da partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco medem forças amanhã, às 9h10 da noite, e a partida de volta vai acontecer no próximo domingo, dia 19 de março, às 4h da tarde, no estádio do Maracanã. Vale lembrar que daqui a pouco, eu tô gravando agora que você está assistindo esse vídeo, ou então mais tarde, depende da hora que você está vendo esse vídeo, Fluminense e Volta Redonda jogam lá no estádio Raulinho de Oliveira. Eu só não sei, eu acho que vai ser no Maracanã também o jogo da volta, Flamengo e Vasco. Não vai ter jogo Flamengo e Vasco, São Januário, que no meu entendimento também é uma temeridade, até porque as semifinais precisam ser um campo neutro, né? Tem que ser um campo 50-50. Por mais que essa semifinal seja disputada do Fluminense no Raulinho de Oliveira, né? Acho que era um Raulinho, né? É 50-50. As semifinais precisam ser 50-50, né? Até para levar isonomia para o Campeonato Carioca. Eu sei que são 2 jogos, de repente poderia ter um jogo aqui, um jogo lá, mas aí questão de segurança, já teve a baderna toda que teve. Eu acho até que colocam esse jogo segunda-feira para diminuir o público mesmo. Venderam pouquíssimos ingressos, 29, 30 mil, que é pouco para um Flamengo e Vasco, tá? Então eu acho que já até usaram essa estratégia de botar segunda, vamos botar segunda, que aí ninguém vai, mas no domingo vai lotar, né? Daqui a uma semana, domingo, vocês podem ter certeza que vai lotar. Gente, ó, o Leonardo tá aí, ó. Um dos alvos da torcida do Flamengo por conta da crise, todo mundo sabe que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que vem fazendo cagada atrás de cagada. Aliado a isso, o nome do Leonardo começou a surgir nos bastidores do Flamengo. Segundo o portal torcedores.com, o presidente Rodolfo Landim vem sendo provisionado para fazer uma troca no departamento de futebol do clube.
O objetivo seria contratar um dirigente bem relacionado com o mercado europeu. Então, Leonardo aparece como um bom nome para o cargo. Gente, não concordo. Eu sei que a maioria das pessoas vão concordar, mas eu não concordo. Para mim, o Leonardo não fez um bom trabalho no PSG. O Leonardo ele fez um trabalho obrigatório no PSG, que é vencer os títulos nacionais. O PSG tem um time, tem um elenco absurdo, com Messi. Ah, mas foi ele que contratou. Tem o Emir do Qatar que injeta grana no PSG, então o PSG contrata quem ele quiser. Pagou uma multa de 222 milhões de euros, para tirar o Neymar do Barcelona, o que é a maior transação da história. Então eu não acho que ele fez um bom trabalho no Paris Saint-Germain. Se com tanta grana no Paris Saint-Germain ele não conseguiu botar o Paris Saint-Germain para ser campeão da Champions League, só chegou a uma final e perdeu para o Bayern de Munique, e nas outras cai tudo em oitavas, quartas. Quem dirá no Flamengo, que por mais que tenha um poder financeiro maior que a maioria dos clubes da América do Sul, o Flamengo não é o PSG. O Flamengo não tem o investimento do tamanho do PSG. Então eu sou totalmente contra. O Flamengo tem que buscar um outro profissional tirando o Leonardo, tá? Bom, a informação que chega da Turquia, meus amigos, do Gazete Yankag, eu acho que é assim que fala, com todo respeito à mídia turca, é o seguinte: as alegações que circulam nos bastidores são de que Jorge Jesus tem um acordo com o Flamengo e deixará o Fenerbahçe no final da temporada. Os torcedores do clube turco estão insatisfeitos com as declarações do jornalista Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, né, que conseguiu um áudio do Jorge Jesus, divulgou esse áudio dizendo que ele vai sair em maio. E aí parece que o pessoal na Turquia, chegou na Turquia, o pessoal na Turquia está revoltado com essa situação. Ele até me perguntou se o Jorge Jesus ia ficar chateado com ele, não sei. E o último assunto é o Tite, que a Monique Danello, né, vem falando que o Flamengo quer contratar o Tite. Olha, gente, da TNT, grande repórter, eu respeito a informação dela, mas se isso procede mesmo, gente, aí é 5 zagueiros, já é 3 zagueiros. Se vir um Tite, aí vai ser 5 zagueiros esse esquema do Flamengo. Ah, que não é Tite, cara. Pô, você não vira Copa, não. Porra, bicho. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, massa o like, tamo junto, saudações, Brunet.